texto, queridos irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel, tá? Quero que todos encontrem 2 Samuel, capítulo 7. Já quero falar sobre a promessa de Deus ao rei Davi. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, meu Pai, mais uma vez pela tua palavra. Que seja exaltado e glorificado teu nome. 2 Samuel, capítulo 7 em diante. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Todos se encontraram, dê uma glória a Deus para Jesus. Vamos ler o primeiro versículo e a gente já vai falando aquilo que Deus colocou no nosso coração. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Isso aqui é interessante, porque Davi aqui já está praticamente consolidado no poder. Deus já tinha abençoado tanto a vida dele, tantas bênçãos chegou na vida dele, que não foi fácil. Nós conhecemos a vida de Davi. Ele enfrentou tantos obstáculos, tantas adversidades, mas uma coisa Davi nos chama a atenção: ele era muito fiel a Deus. Ele era um homem assim que, apesar de todos os erros dele, ele tinha um coração muito grande. E aqui ele se vê muitas coisas que conquistaram dentro do seu palácio. Ele vê que falta algo ainda de fazer para o reino de Deus. Ele começa a ter o desejo no coração dele de construir um legado e deixar para a sua geração. Porque isso é muito importante, porque eu e você vai chegar um momento que Deus vai também nos abençoar grandemente, e a gente vai olhar, e agora, o que é que eu posso fazer pela obra do Senhor? Com todas as bênçãos que Deus já nos deu, já nos entregou na nossa vida. Então Davi aqui está um homem alicerçado, está um homem abençoado, que tinha passado todos os processos. O versículo 2 diz assim: então certo dia ele comentou com o profeta Natã: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. A consciência dele: poxa, será que a arca do Senhor, que representava na antiga aliança a presença do Senhor, onde o Senhor se manifestava, será que ela merece ainda ficar em tenda, enquanto eu estou aqui gozando do bom e do melhor? Aleluia. E quando a gente vai olhar, desde quando Deus tira Israel do Egito, ele tira Israel para quê? Para cultuar ele no deserto. Por isso ele mandou Moisés construir aquele tabernáculo, para que Deus habitasse perto do seu povo e ficasse junto do seu povo. E a arca da aliança, nós sabemos que ela representava essa presença do Senhor. E quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, a glória de Deus descia, e Deus perdoava os pecados do povo e abençoava aquela nação. Agora Davi aqui está milionário, bilionário, um monte de ouro arquivado, um monte de cedro arquivado, de coisas grandes. O que eu vou fazer agora com tudo isso? Eu vejo que Davi quer deixar um legado, querido. Eu vejo que os profetas, aqueles realmente que se dedicaram às coisas do Senhor, eles também queriam deixar um legado. Por quê? Porque vai chegar um tempo que a nossa geração, se Jesus não voltar, ela vai passar. E a outra geração que vai comandar essa casa, vai comandar a minha casa, vai comandar a igreja, é a outra geração que vem se Jesus não voltar. Davi, ele está com esse olhar. E por ele amar tanto o Senhor, é ele que quer fazer. Aleluia. Ele que quer construir. E o profeta Natã vai dizer para ele no versículo 3: ao que Natã respondeu ao rei. Lembrando que Natã
não somente ao profeta do reinado de Davi, também um grande conselheiro na corte dele. Aqui Natan vai responder a Davi: vai e faz o que o teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. O rei aconselhou, viu que aquilo era algo de bom, aconselhou ali, então vai e faz, Davi, é algo de bom, é coisa boa que você quer fazer. Só que quando Natan vai para sua casa, Deus fala com ele: olha, a intenção de Davi é muito boa, mas não vai ser assim como ele quer. Não vai ser do jeito que ele quer. Aí no versículo 4 diz assim: contudo, na mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natan nestes termos. Versículo 5: vai dizer a meu servo Davi, assim diz Yahvé o Senhor: construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Versículo 6: em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamentos, peregrinos, debaixo de uma tenda simples e de um abrigo. Durante todo o tempo, no versículo 7, em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um sordo juiz de Israel que eu tinha instituído como pastores para o meu povo Israel: por que não edificaste para mim uma casa de cedro? Eis que dirás a meu servo Davi: assim fala o Senhor dos Exércitos: fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava as ovelhas, para seres chefe do meu povo de Israel. Deus manda lembrar ele: olha, tu lembra de onde eu te tirei? Eu te pergunto nessa noite, de onde foi que Deus te tirou para te servir? Eu sei de onde Deus me tirou. E Deus faz uma retrospectiva na vida dele para lembrar de onde foi que o Senhor chamou ele. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Enquanto seus irmãos estavam ali na casa, jantando, saboreando, curtindo os prazeres lá da casa e das suas vidas pessoais, Davi estava pastoreando ovelha no campo. E não era fácil você ser um pastor de ovelha. Eram muitas dificuldades, principalmente ali naquele terreno que a gente sabe que é a Palestina, terreno montanhoso, dificuldade muito grande. Davi dormia nos campos, lá que ele compôs vários hinos e salmos que a gente tem na Bíblia. O Senhor tirou ele de um lugar que naquela situação, naquela cultura, naquela época, não era muito boa aos olhos da sociedade. Ninguém queria fazer aquele serviço que ele fazia, um jovem. Mas Deus via naquele jovem um coração muito grandioso, um coração muito bondoso e um homem cheio de fé e coragem. Por isso que ele relembra que da onde foi que Deus tirou ele? Tirou ele de baixo e colocou ele como o maior de Israel. Versículo 9: eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti, e te darei um grande nome como o nome dos grandes dessa terra. O nome de Davi é um dos nomes mais conhecidos na face da terra. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido no planeta Terra. Até os ímpios colocam os seus carros. Será que Deus é fiel para cumprir as promessas? Será que Deus é fiel com aquilo que Ele tem sobre a nossa vida daqui a alguns anos, se Ele não voltar? Porque Ele é fiel se a gente permanecer fiel a Ele. Versículo 10 diz assim: e prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar, e não tenha mais de andar errante, nem os perversos continuem oprimidos, como fizeram no início. A gente sabe que Israel sofreu muitos ataques, e até hoje é assim, mas Israel permanece lá, na terra que Deus plantou eles. Israel, meu irmão, é o povo mais perseguido na face dessa terra.
É um país pequeno, que vive ali no deserto, que não tem quase água, mas é Israel que exporta água para o mundo. Mas é Israel que exporta as melhores tecnologias para o mundo. É Israel que exporta as maiores frutas e verduras para o mundo, um país pequeno. Por quê, pastor? Por causa da promessa de Deus. Deus está falando de fidelidade aqui, promessas, obediência nessa noite. Eu usou até irmão nessa primeira palavra. Tudo que Deus dá para você, você tem que compartilhar com alguém. Davi fez isso. Se você for estudar a história de Davi, tudo que ele pegava, ele compartilhava e ajudava as pessoas. As bênçãos vinham com força atrás dele. Sabe por que tem hoje muita gente passando peleja e aperto? Porque não ajuda ninguém. Deus não abençoa infiel. A verdade é essa. Eu vejo, irmão, eu estudo muito sobre isso. Eu vejo que os crentes de hoje não abençoam ninguém, não dizimam, não ofertam e querem bênção. Só vivem na prova, só vivem doente. O lar é uma desgraça. A verdade é essa. Porque se tu entrar na casa de um crente fiel, tu vai ver como é o lar dele. É uma bênção, meu irmão. Só tem de tudo do bom e do melhor a Deus, porque os caras são fiéis a Deus. Vai na casa de um crente fiel, a casa está caindo na cabeça dele. O sofá dele não presta, o ventilador dele não presta, a televisão vive queimando, só é bronca, só é prejuízo na casa desse cara, porque eles são infiéis. As pessoas não entendem porque só vivem doentes, porque no caminho não querem fazer a vontade de Deus. A verdade tem que ser falada, meu irmão. Então Deus é fiel, todas as promessas que ele fez para Davi, ele cumpriu e até hoje se cumpre no povo de Israel. Os maiores milionários e bilionários do mundo são judeus. Tudo está nas mãos deles. Por quê? Por causa da promessa, porque os caras são fiéis. Se tivesse só judeu no Ministério da Oração e Graça, já estava com 5 igrejas daquela. Agora que eu cheguei na laje, já tem o quê? 6 meses nós chegamos agora na laje. Olha, suando noite e dia para trabalhar, para construir aquele lugar. Entendeu? Então não é fácil, mas Deus é fiel com quem é fiel. Ele nunca deixou faltar nada. E aqui nesse ministério eu quero agradecer as pessoas que são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas nesse ministério. Pergunta para todos os dizimistas fiéis desse ministério, ofertantes desse ministério, se realmente eles não são abençoados. Eu sei todos que dizimam e ofertam que ajudam esse ministério. Meu irmão, só veio chegar a bênção, a pessoa contar a bênção. Aí quando o crente não conta a bênção, é porque ele é infiel ao Senhor. A verdade é essa. A pessoa pensa que é para o homem. E que na verdade é. Porque quem sustenta o pastor é o rebanho. E o pastor tem que trazer o alimento para você. Cadê que eu viajei? Todo mundo, eu estou com o Paulo, todo mundo me abandonou. Até minha mulher foi para o interior e não voltou mais. Mas eu estou aqui. Por quê? A minha fidelidade é com Deus, não é com mulher não, meu irmão. A minha fidelidade é com Deus, não é com mulher. Quem não quiser a obra, Deus vai cobrar da pessoa. Não vai cobrar de mim, não. Por isso que Deus não chama qualquer um. Por isso que Deus me tirou lá do monturão do mundo. Eu vou tirar esse cara do palco da vida porque ele vai ser doido. Ele vai falar a verdade, vai pregar a verdade, entendeu? As pessoas não querem ter compromisso com Deus. Júlio, some a galera da igreja. Você pode passear, irmão. Mas a pessoa quer passar o mês todinho fora, não vem para a igreja. Às vezes a pessoa está aqui no meio do culto de quarta-feira, irmão. Entendeu como é? Tem gente que só procura a Deus quando o negócio aperta, né? Você quer ser abençoado, seja fiel, meu irmão. Seja obediente ao Senhor como Davi. Versículo 11 diz assim: vem correndo desde o tempo em que nomeei juízo sobre meu povo Israel, também subjugarei todos os seus adversários. Sabe, pois, também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia, querido, meu Deus do céu. Por causa da fidelidade de Davi, esse desejo que tinha no coração dele de construir um templo, ele só não construiu porque ele era um homem com a mão cheia de sangue.
Ele não construiu, mas ele deixou tudo armado, tudo preparado para o filho dele no futuro fazer. Sabe o que é isso? Legado. Sabe o que é isso? Obediente a Deus. Sabe o que é isso? Fiel a Deus. Apesar de todos os erros que ele teve, mas ele era fiel ao Senhor. Sempre se arrependeu, sempre pediu desculpa a Deus e foi para frente. E Deus falou: olha, já que tu queres fazer isso para mim, eu não somente vou te dar isso. Não somente o teu filho vai construir um templo para mim. Não, eu vou te dar uma dinastia eternamente. Só isso que eu vou te dar. Eu vou te colocar num patamar tão alto, Davi, que por mais que teus filhos venham ser desobedientes no futuro, mas a promessa é tão grande que eu vou te fazer, que o teu reino não vai acabar. Porque esse reino de Davi é eternamente. Porque o filho principal de Davi não é Salomão, não é Roboão. O filho de Davi original é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele que vem para restaurar o trono de Davi aí no futuro. Vamos aqui no versículo. Jesus já até voa aqui de 12. Glória a Deus que vocês estão ligados. Vamos aqui, queridos irmãos. Quando tua vida chegar ao fim na terra Quando tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e firmarei o reino dele, porque eu sou fiel em minhas promessas. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, por causa da fidelidade do rei Davi com Deus. Tu quer que a tua família seja uma potência daqui, os teus filhos, os teus netos? Meu irmão, tu quer? É só ficar na posição. O teu legado vem para a próxima geração. E a próxima geração Deus sempre vai levantar para seguir a obra de Deus. Quantas gerações já morreram? A gente está aqui, a gente está na nossa geração, a gente tem que fazer a nossa parte, não. Para que a próxima geração seja também uma potência. Porque a obra de Deus é Ele que vai tocando, é Ele que vai trazendo, é Ele que vai chamando, e a obra vai tocando para frente. Aqueles que não querem vão ficando tudo de escanteio de lado. E vão pegando o taco e lambada de Jeová, porque com Deus, o Senhor é o seguinte: se tu obedece, tu cresce. Tu não obedece, tu pega ataque a sua dificuldade. Não tem para onde correr. O Jeová é assim: ou tu obedece ou tu não obedece. Ou tu serve ou tu não serve. Não tem para onde correr. Ou tu serve ou tu não serve a Deus. Ou tu é crente ou tu não é crente. Não tem para onde correr. Tem uma camada de crente hoje que não foi para a igreja porque está assistindo a final da Copa do Mundo da Argentina com a Espanha. Esses caras já estão com a vida feita para assistir. Esses caras, se fosse o Brasil, daí ainda assistir nosso país. Os países do outro. Mas tem gente que prefere assistir jogo do que vir para o culto, meu irmão. Tem todo tipo de crente hoje em dia. E está torcendo contra a Argentina. Está falando: vou torcer contra a Argentina. Não vou para o culto, vou torcer contra a Argentina. É assim que está, querido irmão. Eu vou assistir a Shakira, vai passar lá a Shakira dançando, eu vou assistir ela. É assim que está, não vem para a igreja. A Madonna vai estar lá no intervalo do jogo, eu vou ficar para me ver a Madonna. É assim que está o mundo, querido. Fica com Deus, querido, fica com Deus. Versículo 14: eu serei seu pai, ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo punirei e açoitarei ele. Foi isso que aconteceu na costa de Salomão, porque ele começou a se desviar dos olhos do Senhor. As mulheres mudaram o pensamento da cabeça dele, trouxeram um monte de deuses colocados dentro de Israel, mudou o coração dele. O Senhor falou: olha, então eu vou dividir o reino. E o Senhor apartou 10 tribos para um lado e separou Judá por causa da promessa que ele fez para Davi. Aleluia. Aqui a profecia já está falando. Salomão ainda não tinha nem nascido aqui e Deus já estava falando na frente: olha, Deus está falando aqui para Davi.
no versículo 13, Salomão, será ele quem edificará a casa e honra o meu nome. É Salomão, ainda não tinha nem nascido. Davi ainda não tinha nem conhecido Betseba. Como o Senhor já sabe o futuro, o Senhor já está falando para ele: olha, será ele quem edificará uma casa e honra o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Você sabe que quando Salomão pega o trono, ele pede sabedoria para Deus, que Deus dá tudo, se agrada da oração dele. É um dos momentos mais lindos de Israel, o primeiro culto, que ele lança um monte de holocausto, Deus desce a glória, abençoa aquele povo. Foram mais de 7 dias de festa dentro de Israel, e foi um dos momentos mais lindos da história de Israel. Foi essa transição de governo de Davi para Salomão. E o Senhor já está falando aqui, mas se ele pisar na bola, o chicote vai comer na costa dele. Olha aqui o chicote agora. Olha como Deus lhe avisa antes, né? Vou ler o 13 de novo. Ele será quem edificará uma casa em honra ao meu nome, Salomão está falando, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei esse pai, ele será meu filho. Obediência, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei como o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Foi justamente isso que aconteceu, versículo 15. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, que não quis prestar. Saul foi um rei muito abençoado por Deus no começo do seu ministério, no começo do seu reinado. O homem que obedecia o profeta Samuel, o homem que fazia a vontade do Senhor, mas depois cresceu o olho, subiu para a cabeça, assim como está subindo para a cabeça da Michelle Bolsonaro. O poder corrompe a mente do cara, meu irmão. A mulher estava uma bênção, ela começou a fazer besteira. Aí vai prejudicar tanto ela quanto o rapaz lá. E a mídia só quer um pé para arrebentar com a galera da direita, que serve a Deus, que quer um país melhor. Por que a Argentina é capaz de ganhar essa Copa do Mundo? Vê lá quem é o presidente, vê lá quem o presidente da Argentina serve. Vê se ele serve a Satanás. As bênçãos estão sobre aquele povo, meu irmão. Vai estudar para te vir conversar comigo. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Olha que Deus tirou Saul do caminho de Davi, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria fazer a vontade de Deus, querido. O Senhor falou: eu vou chamar um lá de trás das malhadas. Eu vou chamar um que ninguém acredita, um que está lá no campo que ninguém dá valor. Um ruivozinho, um branquinho, vem, meu filho. E Samuel unge ele. Desde aquele dia o Espírito Santo veio sobre a vida dele e se retirou de Saul. Deus, ele é amor, mas ele é o quê? A justiça. Se eu pisar na bola, eu vou pegar a lambada de Jeová. Não tem para onde correr. Por isso que eu nem saio da minha casa. A tua casa e a tua realeza, no versículo 16, todavia subsistirão para sempre. Olha essa promessa. Na minha presença. E o teu trono se estabelecerá pela eternidade, porque tu, Davi, é um homem fiel a mim. Por mais que o teu filho vacile, por mais que os reis que virão no futuro vacilem, mas a promessa está de pé. O teu reinado é eterno. Será que ele é fiel, esse Deus que tu serve, meu irmão? Versículo 17. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia, com todo o esplendor da sua revelação. Davi, se ele fosse orgulhoso como sair, eu não. Eu sou rei aqui, eu vou fazer do meu jeito o templo, é eu que vou construir. Não, Davi aceitou a palavra do Senhor. Obedeceu o profeta do Senhor. Ele é o rei, é rico, é milionário, ele poderia muito bem crescer o olho, como Saul cresceu nas coisas de Deus. Olha que Davi vai falar no versículo 18. Então o rei Davi entrou na tenda da arca
sentou-se diante do Senhor e orou assim: ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu? E o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tem feito por nós desde o passado até os dias de hoje? Quem sou eu para contestar contra ti, Deus? Quem sou eu para ser fiel contra ti? Meu amado irmão, se você quer ser fiel ao homem, seja, mas não vá ser infiel a Deus, que o negócio vai apertar para ti. Versículo 19: e como se as minhas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, olha o que Davi está falando para Deus, agradecendo tudo que Deus fez na vida dele, desde o princípio que chamou ele. É por isso que todo dia tu tem que orar. Às vezes eu chego tudo quebrado, mas eu tenho que orar, porque se eu não orar eu fico fraco. Se eu não ler, escutar um hino, eu fico fraco. Para de orar e vê se tu não perde a tua unção. Para de orar, vê se tu tem vontade de vir para a casa de Deus. Tu não vem mais, a carne te domina, a verdade é essa. E Davi está agradecendo. E como se as minhas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora estás fazendo promessas de bem-aventurança para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor meu Deus. O cara está agradecendo a Deus. Olha, a irmã contou o testemunho, isso é a graça de Deus sobre a vida dela. É a graça de Deus, portas que Deus abre para a gente aproveitar a bênção. Versículo 20: quem mais poderá dizer, Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó soberano Senhor. 21: por amor à tua palavra e mediante a tua vontade é que fizeste essa grandiosidade e revelaste a teu servo. Davi aqui é com uma reverência, um amor, uma consideração com Deus, de Deus mandar o profeta ir lá entregar, e ele está muito feliz por receber isso. Quando você recebe uma bênção, você não fica feliz, você não tem a felicidade da irmã? Ô irmã, não vai abandonar aí o negócio aí da mamita. É todo um pouquinho que seja a carga horária. Olha aí como Jesus faz, né? O trabalho que Deus me deu, Ele me deu para mim fazer a obra e trabalhar. Assim, graças a Deus que foi assim, porque se fosse de outra maneira, não estaria trabalhando, querido irmão. Porque Deus, Ele é fiel com todos nós que estamos aqui. Seja fiel a Deus, Deus está falando nisso. 21: por amor à tua palavra, mediante a tua vontade, que fizeste essa grandiosidade e revelaste a teu servo Davi. Isso é uma coisa muito linda, querido. Tu reconhecer aquilo que Deus faz por ti. Que tem pessoas que não reconhecem, né, irmão? Recebe a bênção e esquece de Deus. Não, a bênção é para ser contada como testemunho daquilo que Deus faz na tua vida. Tu não vê a irmã Rita que chegou aqui e contou o testemunho da televisão? Da ganhou mais não sei o que. Ela contou um bocado de testemunho, só numa palavra. É assim que Deus se agrada da nossa vida, contar o testemunho do versículo 22. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano. Não há absolutamente nada, nem ninguém como tu. Somente tu és Deus. Como temos aprendido e visto, porque tu és fiel. Não tem um Deus tão bom, tão soberano, tão especial como o nosso, querido. Mas o mundo quer cegar o nosso entendimento. Por isso que nós temos que estar sempre nos cultos escutando a palavra do Senhor. Para que Deus venha nos abençoar. Deus se agrada quando Ele está aqui, em plenas férias. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Deus se agrada. A gente vem aqui, Deus está dando livramento para os nossos filhos. Deus está dando livramento para a nossa família. E tem muita gente agora no álcool, na cachaça, cara, que vai lá em Macajiba, minha família estão tudo dançando brega na hora dessa. Na praia, é farra. Não tem, é farra, querido.
É o mundo, a vida do ímpio é essa aí. O lazer do ímpio é meter a cara no mato. E o crente mete a cara no pó da terra. No chão para orar e ir para a igreja. Senão ele não aguenta tiro, não. Então, meu amado irmão, 23. E quem é como Israel, teu povo, a única nação sobre a terra, que tu pessoalmente resgataste, para dela constituíres um povo para ti mesmo, e assim tomaste o teu nome conhecido em toda a terra. Realizas as pontosas e maravilhosas obras ao expulsar as nações inteiras e seus deuses diante desta tua nação, que libertaste do Egito. E o versículo 24: tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Por isso que Israel é uma potência. Por isso que nós, a igreja, somos também uma potência, porque nós somos o Israel especial de Deus. Tem o Israel natural, que são os ramos, e nós somos os co-herdeiros da promessa. E Deus está abençoando a nossa vida nessa noite. Está na posse dessa palavra. No 25 diz assim: agora, portanto, ao Senhor Deus, confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tens dito. 26. Para que teu nome seja louvado e adorado para sempre, e se declares, Yahvé, ó Senhor dos exércitos, Deus sobre Israel, e a descendência do teu servo Davi será mantido mediante a tua presença, ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Tu mesmo revelaste a teu servo quando firmaste, estabeleceste uma série de reis, e a partir de ti, por isso teu servo encontrou coragem para erguer essa oração a ti. No versículo 28, sim, soberano Yahvé, és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tu escolheste fazer essa maravilhosa promessa a teu servo Davi. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça eternamente na tua presença, porque és tu, ó Senhor, meu Deus, que tens falado, que é por intermédio da tua bênção que a casa do teu servo Davi será bem-aventurada para todo sempre. E amém. Vamos ficar de pé aqui. Pode comentar um pouquinho esse sonho. Pode colocar um hino aí para me orar em cima. Escolha lá um hino qualquer. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Queremos ser gratos a Ti nessa noite. Falaste aos nossos corações sobre a obediência, sobre a fidelidade nessa noite. E que a fidelidade venha fazer parte, Senhor, da nossa vida espiritual a Ti. As tentações são muitas, as propostas são muitas nesse mundo. Mas quando nós colocamos a nossa família, o nosso legado, a nossa comunhão diante de Ti, Tu és fiel para nos abençoar. Nós estamos aqui nessa noite para Te agradecer, meu Pai, por todas as coisas que Tu tem feito na nossa vida. Davi Te agradeceu pelo momento difícil da vida dele, de onde Tu tirou ele. Nessa noite nós estamos aqui, porque cada um que está aqui Tu tiraste de algum lugar, Pai. Se hoje nós estamos aqui, se a nossa família está aqui, também porque nós passamos processos para estar aqui. E nós estamos aqui e Te agradecemos por estar aqui, e que Tu venha nos dar força, meu Pai. Nos dá força, nos dá sabedoria, para que nós não venhamos olhar para trás. A Tua palavra diz que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Nós temos que seguir em frente, meu Pai, na Tua presença. Pode aumentar mais um pouco, irmão. Pode aumentar mais um pouco, que eu quero orar para essas pessoas que estão na live nessa noite. Quem sabe você chegou nesse ministério, querido, desanimado. Quem sabe você chegou nessa noite aqui querendo uma resposta de Deus. Deus está falando desde o começo do culto. Seja como meu servo Davi. Seja como meu servo Davi, que foi obediente a mim. Ele errou, pecou, falhou, mas se arrependeu. E sempre estava ali na presença dos sacerdotes. Sempre estava na minha casa. Davi, quando saía das guerras, ele tomava um banho,
pegava os levitas, pegava os sacerdotes, queria estar na presença de Deus. É crente, tu tem que estar na presença de Deus, minha irmã. É crente, tu tem que estar na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que Deus nos abençoa. É na sua presença que Ele se agrada do nosso culto racional. Fecha os teus olhos e fala com Deus nessa noite. Se nunca mais você sentiu a presença de Deus, fala com Ele nessa noite. Manda Ele te visitar. Eu quero também aqui contar um testemunho que Deus me visitou na madrugada. Fazia muitos anos que Deus não me visitava na madrugada como Ele visitou. Por isso que Ele deixou só a mim em casa esse ano. Agora eu entendo porque Deus me queria sozinho aqui em casa. Porque foi muito lindo e especial o encontro que eu tive com Deus ontem pela madrugada. Fazia muitos anos, muito tempo que Deus não falava comigo, não tocava em mim, Ele me colocou nos seus braços pela madrugada. Isso é para quem crê. Isso é loucura para o mundo, mas para aqueles que creem no sobrenatural de Deus. Querido, Deus existe. Mas para você se aproximar da presença dEle, você tem que estar na posição. Você tem que clamar, você tem que invocar o nome do Senhor. Você quer que Deus liberte teu marido? Então faça um propósito de oração e jejum, que Deus abençoe ele, que Deus tira ele de onde ele está. Deus falou para mim na madrugada, eu servo e falar para aquela igreja, que eu sou o homem da promessa, que eu sou o Deus da promessa. Por isso eu estou aqui falando para você essa palavra. Foi Deus que mandou pregar, e eu vou pregar aquilo que Deus manda, querido. Eu vou pregar aquilo que Deus manda eu pregar, doa quem doer. Quem quiser receber, receba a exaltação, porque não é minha, é de Deus. Se for de mim, Deus vai cobrar de mim, mas se for de Deus, Ele vai te abençoar se tu creres. Quer a resposta de Deus mais rápido? Faça um propósito de oração e jejum. Mas não é só um dia, não. Tem jejum que é 3 dias, a Bíblia diz. Tem jejum que é mais de 7 dias, a Bíblia diz. Tem jejum de 21 dias, a Bíblia diz. Tem jejum de 40 dias, que só Moisés, que só Jesus suportaram. Mas quando a igreja jejua, quando a igreja ora, com propósito diante de Deus, você não pode orar e jejuar pelo teu interesse pessoal. Você tem que orar pela uma pessoa que precisa ser liberta. Porque quando tu ora por uma pessoa que precisa ser resgatada do mundo, é que Deus te abençoa automaticamente. Até na sua oração, até na sua petição, você não pode ser egoísta. A tua oração tem que ser uma oração de oblação, de entrega, de intimidade, de amor ao próximo. Sabe por que eu estou aqui? Porque minha mãe orou por mim mais de 15 anos. Porque não é fácil largar o mundão. Porque não é fácil largar o mundo. Porque não é fácil sair das pastagens. Deus tirou Davi do monturo, das pastagens, de um lugar muito tenebroso. E Deus está falando: ei, nada é fácil, mas é eu que tiro e coloco no patamar alto. O crente, ele só cresce se ele for fiel a Deus. Não tem para onde correr, gente. Você quer ter intimidade com Deus, você quer bênção na sua casa, você quer ver o sobrenatural de Deus na sua casa, ore mais, jejue mais, venha mais para o culto, tenha compromisso com o Senhor, que Ele vai fazer. Porque no reino dele é assim. No reino de Deus é assim. A gente se entrega, Deus se revela para a gente da direção, salva a nossa casa, salva a nossa família, resgata aquele que precisa ser resgatado desse mundo. Por isso, nessa noite, Deus, eu te apresento as famílias que estão aqui. Todas as famílias que estão aqui nessa noite, eu te apresento. Eu te apresento, meu Pai, todos os nossos obreiros, todas as nossas obreiras, todas as famílias que estão aqui. Que nesse segundo semestre, meu Pai, nós possamos fazer mais para o Teu reino. Que possamos estar mais unidos em prol do Teu reino, Pai. Porque Tu estás voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja separada deste mundo cruel que está aí. Mundo de vingança, de ódio.
Ah, Jesus, tem misericórdia da nossa casa, da nossa família. Por isso, nessa noite, Pai, eu te apresento meus filhos. Toma conta da minha filha, Senhor. Toma conta do meu filho. Toma conta do meu pai, da minha mãe que está aqui, da nossa família em geral. Toma conta, Senhor, nessa noite. Toma conta, meu Pai, dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Eu te pergunto nessa noite, de onde foi que Deus te tirou? Da onde foi que Deus te tirou para perder nessa terra? Eu falo por mim, a minha vida melhorou muito com Deus. A minha vida melhorou demais com Deus. A minha vida prosperou demais com Deus. E não é fácil. Não é fácil porque as propostas do mundo são muito tentadoras. Não é fácil você dizer que ama o Senhor nesse mundo corrompido pelo ódio, pelo pecado. Mas Deus está aqui nessa noite para nos abençoar. Deus está aqui nessa noite para abrir os nossos olhos espirituais e dizer que Ele é fiel. E dizer que Ele é fiel. E dizer que aqueles que querem deixar um legado nessa terra é para a eternidade, seus descendentes as bênçãos. É para a eternidade. As promessas hoje que estão se cumprindo na minha vida, na tua vida, é fruto de oração, é fruto de entrega, de choro, de renúncia. Mas diante de Deus, chorar na presença de Deus é a coisa mais linda que tem. Porque o choro de Deus é um choro diferente. O choro do crente na presença de Deus é um choro de alegria, de gratidão, de entrega, de intimidade, de felicidade. O coração sai limpo, o coração sai transformado, porque Deus é fiel. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um que veio aqui nessa noite te adorar. Eu te louvo, Senhor, e glorifico o teu nome, porque esse ministério é focado no ensino da tua palavra. E nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Amanhã, Senhor, é segunda-feira, mais uma semana que está aí, e que tu venha nos abençoar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, querido, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. De dia o sol não fará mal nenhum, nem a lua de noite, porque o Senhor é conosco. O Senhor guardará a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que temos pedido ao Senhor. Ele guardará, porque Ele é fiel. Guardará o mais importante, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para todo sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o poder, a honra, a glória e a majestade pertence a ti. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consumação, Senhor,